Que alegria poder compartilhar dessa dádiva de Deus, que é nós conhecermos a respeito do seu reino, como somos impactados por isso, né? Me perdoe aí que eu estou meio gripado, mas sabe que eu gostei dessa voz. Eu acho que a minha esposa, é verdade, eu acho que a minha esposa não me falou isso, mas eu acho que ela já ficou com vontade de falar: olha, permanece com essa assim. O pior que a gripe vai embora, aí eu volto à realidade. Queridos, a teologia, ela teve o seu tempo onde ela foi chamada de rainha de todas as ciências. É o período chamado escolástica. Então, todos os conhecimentos estavam sujeitos debaixo da autorização da teologia, e a teologia ela servia de método e epistemes para que qualquer outro conhecimento pudesse ser elaborado. Depois da Reforma Protestante, onde nós adentramos na chamada modernidade, então todo tipo de objetividade e essa busca de relação entre objeto e sujeito no conhecimento passa então por uma crise, por um questionamento. E a teologia então, ela é uma daqueles conhecimentos que mais sofrem com esta mudança de paradigma, porque ela não tem, diante do novo padrão de ciência, um sistema epistemológico que possa sustentá-la no campo do conhecimento. Então, depois vem esse período que nós chamamos, ou que a sociologia, a filosofia está chamando aí de pós-modernidade, aonde a teologia tem que se reinventar, tem que encontrar o seu espaço, e para sobreviver como área de conhecimento, a teologia tem encontrado o diálogo interdisciplinar como uma forma de demarcar o seu espaço como campo de conhecer e de produzir conhecimento. Então, por isso estamos nesta semana, e que coisa boa, com certeza nós podemos passear, fazer a relação entre vários campos de conhecimento com a teologia, e mesmo dentro da teologia nós temos campos, né? Teologia dogmática, teologia bíblica, teologia prática, pastoral e assim por diante. Então, que coisa boa que nós podemos sentar e juntos produzirmos esses saberes, aonde nós buscamos aplicar de um conhecimento a outro e nos enriquecer para nós sustentarmos cada vez mais esse campo do conhecimento chamado teologia, pelo qual somos apaixonados, pelo qual nós produzimos, e isso gera vida para a igreja depois que saímos daqui. Quando nós pensamos no reino de Deus, eu coloquei inclusive aqui, deixa eu ver se eu me acerto aqui, depois eu volto para esse texto. Acredito que já foi conceituado o termo, o Santareno hoje reforçou esse conceito do reino de Deus. São muitos os conceitos de reino de Deus, porque aqueles que trabalharam com teologia bíblica, quase todos tiveram o seu próprio conceito, ou fizeram uma releitura conceitual desta ideia de reino de Deus. Eu particularmente gosto de um aspecto do conceito de Rudolf Bultmann sobre reino de Deus, que é a ideia que o reino de Deus é uma realidade escatológica. Quando Bultmann pensa, eu sei que alguns se assustam quando se fala desse nome, né? Bultmann, mas ainda bem que nós estamos aí numa semana interdisciplinar, eu consigo ter liberdade de mencioná-lo sem crise. Então, quando Bultmann fala da ideia de reino de Deus como uma realidade escatológica, ele não está dizendo que é alguma coisa que ainda vai acontecer. Ele está dizendo que aconteceu como uma realidade escatológica. O reino de Deus foi prometido, o reino de Deus foi visualizado, profetizado, ele é vivenciado no Antigo Testamento e ele se concretiza no Novo Testamento, na pessoa de Jesus, escatologicamente. Ou seja, toda expectativa escatológica a respeito do reino de Deus se realiza
se concretiza na pessoa de Jesus. Então, por isso eu falei que, em parte, eu gosto do conceito de Bultmann, porque Bultmann diz que o reino de Deus é uma força poderosa que adentra a história e ela impacta todas as relações de Deus com os seres humanos e com a sua criação. Então, este é o aspecto que eu gostaria de considerar no conceito bultmanniano. É claro que Bultmann, quando ele estabelece esse conceito, ele tem outras coisas em vistas, como o seu método hermenêutico, aquilo que ele vai estabelecer, chamado método existencialista. Mas pensando que o reino de Deus é uma força que adentrou a história, e tudo que ele toca necessariamente tem que ser impactado e ter um efeito, isso realmente é interessante. Nós percebemos no Novo Testamento, nessa relação de Jesus chegando e dizendo que o reino de Deus chegou, como o nosso irmão Santareno já nos disse. Eu gostaria de trabalhar com um texto para a nossa ideia aqui da pastoral do reino de Deus e a dignidade humana. Esse texto de Lucas 5, eu já preguei no texto paralelo de Mateus 8, que narra o mesmo texto, mas hoje eu queria considerar esse texto de Lucas 5, 12 a 15. Diz assim, alguém pode ler aí no meio da plateia, levantar com uma voz boa aí, porque senão eu gasto, quando chegar em casa eu não tenho mais isso para fazer um charme com a esposa, né? Então, vamos lá, alguém por favor. Certa vez Jesus estava numa cidade onde havia um homem que tinha o corpo todo coberto de lepra. Quando viu Jesus, o leproso se ajoelhou diante dele, encostou o rosto no chão e pediu: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Sim, eu quero, você está curado. No mesmo instante a lepra desapareceu. Então Jesus lhe deu esta ordem: Escute, não conte isso para ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine você. Depois, a fim de provar para todos que você está curado, vá oferecer o sacrifício que Moisés ordenou. Mas as notícias a respeito de Jesus se espalhavam ainda mais, e muita gente vinha para ouvi-lo e para ser curado das suas doenças. Porém, Jesus ia para lugares desertos e orava. Obrigado. Me perdoem por essas letras maiores e pequenas, porque eu sou muito mal com esse negócio de slide, e ela não me obedeceu e eu deixei assim, viu? O Fred disse que vai me dar mais aula sobre fazer slide, mas até agora ainda não fizemos isso. Quando nós pensamos, irmãos, em pastoral do reino e dignidade humana, nós não estamos falando simplesmente de uma perspectiva de intervenção sociológica. Quando nós pensamos nesse termo dignidade humana, nós estamos pensando mesmo numa perspectiva teológica. O reino de Deus, as páginas das Escrituras, tanto do Antigo como do Novo Testamento, vai nos mostrar que a força do reino de Deus trazia dignidade a todos aqueles que eram impactados pela sua presença. Quando nós olhamos no Antigo Testamento, nós vamos ver as leis estabelecendo a convivência, estabelecendo meios de dignidade, mesmo admitindo essa possibilidade de vivência ou de convivência entre pessoas ricas, pessoas pobres. Porém, o reino de Deus, através do estabelecimento de leis, de princípios, ele estabelece a necessidade de que a vivência no reino venha junto com essa ideia de dignidade. Mesmo na pobreza, tenhamos dignidade. Se nós fôssemos pensar no termo dignidade, aquilo que a ONU estabeleceu como dignidade, aquilo que está na nossa Constituição brasileira como dignidade, a partir de 1824, então nós íamos olhar a dignidade de uma perspectiva muito mais sociológica, política. Mas quando nós pensamos em dignidade, nós estamos pensando que Deus criou o ser humano digno, plenamente. É disso que nós partimos, é de uma ideia teológica. Deus nos criou plenamente dignos.
Mas somos conhecedores de que o pecado entrou no mundo, é uma realidade abrangente, portanto, a minha ideia aqui era colocar um de cada vez, mas então não sei se é surpreendido com uma ideia de cada vez. Né? Então, se o pecado é uma realidade abrangente, o ser humano teve sua dignidade afetada. Ok? Todos concordamos que o pecado é uma realidade abrangente, certo? Ele atinge todas as áreas da criação, todo o cosmos. Da mesma forma também, se a redenção é uma realidade abrangente, o ser humano tem sua dignidade restaurada pelo Evangelho, certo? Assim como o pecado é uma realidade abrangente, a redenção também é uma realidade abrangente. Ela também atinge o homem plenamente, o ser humano plenamente. Portanto, não podemos querer algo menos do que a devolução, a restauração plena da dignidade ao ser humano deparar-se com o Evangelho de Jesus. Amém? Também podemos dizer que a pastoral do reino promove a dignidade plena do ser humano. O que é a pastoral do reino? Eu gosto mais do termo, do entendimento católico e luterano sobre o termo pastoral do que a nossa compreensão. A nossa compreensão, passa rápido, né? Entendi o seu dilema aqui agora. A ideia católica de pastoral não é simplesmente o pastor fazendo, mas é a compreensão da igreja agindo no mundo. Por isso que a igreja católica tem a pastoral da terra, a pastoral da criança, a pastoral da juventude, a pastoral da família, porque é uma compreensão de Deus através da igreja agindo em todas as áreas da existência humana onde existe o drama, da humanidade. E se nós formos olhar, em todas as esferas humanas, o drama está presente. Não é isso? Portanto, se nós temos em todos os aspectos da humanidade o drama, o reino de Deus se apresenta como uma força que traz restauração. Então, isso nós encontramos quando Jesus chega, demônios são expulsos, enfermidades são repreendidas, mulheres que poderiam ser marginalizadas ou eram marginalizadas, elas poderiam continuar sendo marginalizadas. A força do reino de Deus, ele vai dizer: olha, ai de vocês, escribas e fariseus, porque vocês tomaram a chave do conhecimento e vocês mesmos não adentram o reino dos céus e impedem essas pessoas. Ou seja, vocês interpretam de tal maneira que aquele que carece, aquele que precisa desesperadamente compreender a empatia do reino de Deus, tem um impedimento dessa compreensão e, portanto, não acessa o reino de Deus. Então, o reino de Deus, ele tem essa força de trazer essa dignidade, de colocar esse homem, esta mulher, com aquela mesma dignidade com a qual Deus lhe criou. Essa é a ideia, né? Dignidade espiritual, moral, social, emocional, afetiva e estética. Até estética. Por que hoje nós temos a ideia de a nossa escala valorativa da estética, como é que nós julgamos a estética? Um julgamento extremamente pelo viés do pecado, da queda. No entanto, Deus é um Deus belo e criou a beleza e se relaciona com a beleza, e quando o reino de Deus, essa força chega, ela inclui todas essas pessoas, confere dignidade, inclusive a dignidade do belo, da estética. Vou agora correr rapidamente aqui, baseado nesse texto, dizer algumas coisas. A pastoral do reino é uma pastoral de encontros. Jesus permite o encontro com aquele leproso, mesmo diante de todo o fundo histórico negativo para encontros dessa natureza. Estou falando aqui do que representava se encontrar com o leproso. Né? Existia uma lei antiga do judaísmo que o sacerdote deveria virar-se de costa ao ver um leproso. Imagina o que significa isso. Então, uma pastoral do reino que promove
A dignidade é uma pastoral de encontros, é uma pastoral que promove o encontro da igreja com os necessitados, é uma pastoral que promove o encontro de Deus com aqueles que perecem, é uma pastoral que promove Cristo bem perto daqueles que estão marginalizados. Esse texto, com muita maestria, vai nos mostrar isso. A pastoral do reino é uma pastoral que constrói acesso. Você imagina Jesus, o texto, a introdução do texto vai nos dizer que Jesus está descendo de uma reunião, de uma palavra, de um ensino, e vai passando numa vila e aquele leproso provavelmente fica sabendo dele, e seria muito bom se nós pensássemos por que aquele leproso se aproxima de Jesus, aquele ideal do Messias que o judaísmo construiu, que a lepra era uma doença tão terrível que somente com a chegada do Messias ela seria totalmente erradicada. Essa esperança messiânica. E aquele homem reconhece que ele está diante do Messias, que pode lhe trazer tal dignidade. Então o reino de Deus, ele promove, essa pastoral do reino de Deus promove esse acesso. A pastoral do reino é uma pastoral que toca na imundície humana. Eu citei aqui, sei que você não vai ficar escandalizado, uma frase do Papa Francisco, que falou recentemente: não se pode fazer comunidade sem proximidade, não se pode fazer a paz sem proximidade, não se pode fazer o bem sem aproximar-se. É uma frase de um filósofo existencialista, tem um contexto aí, mas que ele diz que é preciso sujar as mãos, Jean-Paul Sartre, né? E é verdade. Muitas vezes nós queremos que as pessoas olhem para Jesus, enxerguem a Jesus, porém nós não queremos nos envolver com elas. Então você imagina o que significou Jesus tocar naquele leproso. Eu acho muito interessante que o evangelista Lucas, ele coloca algumas observações. Primeiro ele diz que aquele homem estava coberto de lepra. O evangelista Mateus vai dizer apenas que ele era um leproso. E o evangelista Lucas vai dizer que ele estava coberto de lepra. E o que significava alguém tocar no leproso? Ficava imundo, assim como ele. E precisava de sacrifício para poder voltar ao convívio. Mas Jesus realiza uma pastoral, realiza um interesse, e então ele toca naquele leproso. Essa ideia de não dar, de nós apresentarmos o reino de Deus sem nos aproximarmos. O professor Santareno frisou muito aqui: o reino de Deus não é a igreja. A igreja é apenas testemunha do reino. Infelizmente, Agostinho defendeu essa ideia de que a igreja é o reino de Deus, e isso ficou impregnado, e até hoje as igrejas gostam de pensar nisso. Mas a igreja é apenas uma testemunha do reino. O reino de Deus é muito maior do que a igreja, está onde a igreja não está. Ela é uma força que adentra o mundo, e é como uma avalanche, um tsunami. Aonde ele chega, ele deixa marcas na vida das pessoas. Alguém tira esse negócio aí da Bíblia. A pastoral do reino é uma pastoral que toca na imundície humana. A pastoral do reino enxerga a pessoa na sua totalidade. E aí, Jesus poderia simplesmente ter curado aquele leproso e se distanciado, mas ele sabia das implicações de concessão da dignidade fracionada. Ele poderia simplesmente dizer: muito bem, meu filho, o que você quer? Eu quero ficar limpo. Interessante que havia uma diferença entre ser curado e ficar limpo. Ser curado era estar livre da lepra, fisicamente. Ser limpo seria receber de volta toda a dignidade de voltar a ter acesso ao templo, à família, ao mercado. Aquele homem não quer simplesmente ser curado, ele quer ficar limpo. E Jesus diz a ele: eu quero. Fique limpo. E depois, como Jesus sabia o quanto era importante não apenas curar aquele homem, Jesus diz: olha, agora vai ao sacerdote, para que ele testemunhe publicamente o que ocorreu com você. Você está limpo.
Porque só Jesus curando não significava muita coisa em termos de dignidade. Era preciso que o sacerdote declarasse que aquele homem estava cerimonialmente puro, livre da lepra. E mais, Jesus ainda diz: vai e cumpre o sacrifício conforme Moisés instituiu. Jesus diz àquele homem: olha, meu amigo, eu quero te ver pelas ruas dessa cidade outra vez. Eu quero te ver pelas ruas dessa cidade outra vez. Esses dias eu falei que quando nós olhamos para as Escrituras, a Bíblia é uma história onde os passos de Deus aparecem entrando na casa dos indignos. Jesus entrando na casa dos indignos. E quando Jesus entra na casa dos indignos, ele traz dignidade. É a força do reino de Deus. Amém? Amém. Eu não terminei, viu? Pois é. Vou só concluir com 2 slides, me permite. A narrativa de Lucas 5, 12 a 15 nos mostra um pouco de como Jesus realizava sua pastoral nas vilas, bem especialmente nas cidades. As cidades estão cheias de pessoas com ausência de dignidade, ainda que fracionada. Parece que não estamos muito interessados em promoção da dignidade plena. Temos que sujar as mãos. Por isso é melhor olhar apenas para as paróquias como um fim em si mesmas. O Frei José Comblan disse algo que se aplica perfeitamente àquilo que estamos falando. Ele disse: enquanto permanecem obnubilados pelo esquema da paróquia, essa palavrão aí que ele utilizou, né, é difícilzinho. Os agentes da parte de pastoral não têm condições, menos ainda para adotar uma pastoral humana. Em lugar de pensar na paróquia, é preciso conhecer, enxergar, estudar, penetrar a própria cidade e os seus habitantes. Não adianta dar receitas de pastoral urbana se estas receitas são destinadas a reforçar a paróquia. Tempo perdido. As receitas somente funcionam com pessoas que mudaram a mentalidade e passaram mentalmente do campo para a cidade. Por isso, o importante é adquirir o conhecimento da cidade, aprender a conviver com a cidade e entrar num processo de conversão. José Comblan, um livrinho que ele escreveu chamado Pastoral Urbano. Realmente, irmãos, quando nós pensamos nos benefícios, geralmente nós pensamos logo como que esse conceito novo, como que essa ferramenta nova pode ser utilizada para a paróquia. Eu ia falar do estudo de caso, mas fica para uma próxima vez. Deus abençoe e muito obrigado pelo tempo.